E bacana ver um movimento desse que é o Roundcast, justamente como você falou. A gente está falando de um tema específico, mas a gente pode estar estimulando pessoas que querem fazer medicina, como é a carreira médica, área cirúrgica, clínica, DOA, essa medicina integrativa que a gente vai falar hoje, a cannabis, que é algo estudado há muitos anos, mas somente de uns tempos para cá, 5 a 10 anos, a prescrição de fato regulamentada, cientificamente comprovada e tudo mais, né? Então é um prazer estar aqui. Um alô a todos aí que acompanham já o canal Roundcast. Como o Sami falou, eu tenho uma formação na Unigran Rio, né? Eu fiz medicina na Unigran Rio. Quando eu me formei, eu passei um tempo na Marinha, fiquei como médico militar por 3 anos. Depois eu fiz a medicina integrativa, eu busquei a medicina integrativa, vi que no Brasil o melhor lugar para se buscar essa ciência seria no Einstein. Então eu fui para o Einstein, fui para São Paulo, fiz uma formação lá de 1 ano. Aqui no Rio de Janeiro hoje tem o curso do Einstein, já existe aqui também. Tem o curso da PUC, e que eu conheça no Rio de Janeiro, indicaria hoje presencialmente, até quem está fazendo online, seriam esses 2 cursos, do Einstein e da PUC. E a formação em medicina integrativa, ela aborda o paciente de diversas formas, e uma dessas áreas é lidar com terapias naturais, as medicinas tradicionais, chinesa, ayurvédica, a fitoterapia, que é uma formação que eu estou fazendo agora também na Associação Brasileira de Fito, que é lidar com as plantas, e dentro dela tem um capítulo à parte que é a da cannabis. Como a gente falou aí, tenho também muito interesse, estudei, estou prescrevendo aí há mais de 2 anos, vou falar um pouco de vocês aí da qualidade que eu tenho tido com os pacientes, adulto e idoso, né? E apesar de também ter uma busca muito grande na parte de criança, né? Infantil, que eu não me atrevo muito, respeito, porque aí é uma área da pediatria, uma área muitas vezes também associada à neurologia, né? Então é um acompanhamento bem legal e tem bons pediatras fazendo isso. Então hoje falar de cannabis medicinal, assim, até de forma livre, né? No canal livre, é um avanço. Já quero começar historicamente vangloriando o professor Rafael, que faleceu mês passado, um senhorzinho que dedicou a sua vida a cannabis. Ele era professor de química, sobrevivente do Holocausto. E ele, além de correr por ser judeu do Holocausto, ele teve que correr das autoridades, dos estudos da cannabis medicinal, que na época não podia se estudar, não podia ter. Ele chegou a ter contato com polícias locais para pegar apreensões de forma legal, para estudar de fato a cannabis, a planta da época. Então ele foi um dos primeiros cientistas a isolar, né, o CBD, o THC, as moléculas, e compreender de fato que tipo de molécula é aquela. Isso a gente imagina aí um cientista químico na década de 60, 70 fazendo isso lá em Israel, né? Então ele conseguiu perceber isso, e eles também perceberam que dentro de nós existem os receptores, né? CB1, CB2, estão estudando mais agora o CB3 também. Então o nosso corpo inteiro tem receptores canabinoides. Dentro de nós nos referimos a receptores endocannabinoides. Então, nós ativamos esses receptores como fazendo algo bom. Por exemplo, comi uma comida gostosa, encontrei alguém, estou aqui no Roundcast, né? Meus receptores endocannabinoides estão borbulhando ali, né? Sem necessariamente eu estar fazendo uso da cannabis. Eu conecto com eles, né? E brincando ou não com isso, eles colocaram esses receptores em paralelo ali, também chamaram de anandamida, que é uma substância, e tem os receptores também. E por coincidência ou não, você vê aí a relação da cannabis com a yoga, né? Porque a Ananda é a pura alegria, ou pura felicidade, ou a felicidade celestial. Então eles perceberam que esses receptores tinham uma relação com a alegria, com a bem-aventurança, né? Então você, quando acessa esses receptores também, quando produz anandamida, essas substâncias, você está intimamente ligado com o sistema do canabinoide. Isso traz uma regulação do seu sistema nervoso, né? Tanto na liberação dos receptores, quanto na produção de neurotransmissores, dopamina, serotonina, endorfinas. Então, algumas doenças, por exemplo, que a gente está acompanhando agora, né, demências, falta de dopamina, excesso de alguma outra substância, ela consegue regular isso, né? Então, o que a gente vê hoje em dia, que a cannabis medicinal, um dos principais papéis, o que a gente mais acredita que ela exerce, é o sistema que a gente chama de entourage. O que acontece? Se você tem um neurotransmissor, uma substância em excesso, ele tende a reduzir aquilo, ele dá uma freada. E se você está em déficit, ele tende a ajudar na produção ou concentração daquilo, né? Então, a cannabis medicinal, para uma pessoa saudável por si só, ela já é indicada na regulação do humor, insônia, ansiedade, estresse, né? Então já vai regular isso. Pode ou não te ajudar no seu sistema imune, né? Estão estudando também agora com a relação em células neoplásicas. Então, em retardo, frear a evolução ali do câncer, né? Em determinados tipos de câncer. E na parte da cognição, da demência,
ela não vai reverter demência. Logo de cara já abre o jogo que não é uma substância mágica que vai reverter um quadro demencial, uma perda de memória e cognição, mas ela tem melhora na qualidade de vida, né? Se a gente pensar no Parkinson, na rigidez, nos tremores, dor crônica é muito bom, né? Então você tem uma melhora clínica geral do paciente. Por exemplo, um paciente que está constipado, talvez ele pode melhorar ali o trânsito intestinal dele. O paciente que tem dor, vai ter controle da dor, que vai ter qualidade de vida melhor. Dor osteoarticular, dor lombar, dor crônica. Eu tenho experiências boas com fibromialgia, que aí você pega uma galera já mais adulto, né? Meia idade para terceira idade. Então a fibromialgia é uma das causas que eu mais tenho procura por cannabis medicinal. Porque você pega ali na fibromialgia uma questão, né, muscular, de dor, e muitas questões emocionais, né? Quando eu conheço um paciente com fibromialgia, a maioria, né, o público feminino, quando começou a fibromialgia? Ah, tem anos, doutor. Quando foi esse ano? Ah, tem 5 anos, tem 10, tem 12. Quando eu chego naquele ponto, eu percebo exatamente o que aconteceu. Às vezes foi um divórcio, às vezes foi uma perda de alguém. Foi alguma situação que ali ela virou a chave, então ela somatizou de vez aquilo para a vida. E é uma dor que ninguém consegue controlar, né? A Ana deve ter muita experiência com fibromialgia. Inclusive, só dando um gancho, no último Roundcast eu falei muito disso, né? De como às vezes a dor não é só orgânica ou física, como ela tem um fundo emocional. E essas que até então, na medicina tradicional pelo menos, são as mais difíceis de tratar, né? Sim. E botam tudo dentro de um pacotão de psicossomático, né? Exatamente. E ninguém sabe direito, assim, como conduzir. É uma mistura, não é só psicossomático. Exato. E assim, eu acho até que o próprio médico, que não tem experiência para lidar com aquele tipo de situação, fica desconfortável e ele tenta se afastar um pouco. De forma, assim, não por maldade mesmo. É uma questão intuitiva. Exige uma atenção maior. Exato. Sim, né? São pacientes delicados. E aí a relação médico-paciente... É bem subjetivo. É muito difícil de um paciente com esse tipo de queixa conseguir se conectar bem e construir uma relação médico-paciente adequada, né? Pelo menos assim, falando de forma geral, né? É claro que existem vários casos que você tem um atendimento muito bom, mas de forma geral, pelo menos o que eu vejo, é a dificuldade desse tipo de paciente de conseguir se conectar bem com um profissional que consiga entender e resolver o problema dele, né? Exatamente. Às vezes é aquele paciente que o pessoal fala poliqueixoso, né, e tudo mais. Isso. E é realmente um paciente que a relação é um pouquinho mais delicada mesmo. É um paciente que é bem mais complicado. E isso é muito ruim, porque você pega na formação, você não tem uma preparação assim, intensiva para você lidar com esse tipo de paciente, né? É o que é sempre deixado meio à margem, né? Você nunca... não, olha, abraça o paciente, vamos entender, vamos destrinchar o que está causando qual que é a queixa desse paciente. Sim. Eu me lembro até que foi o que perguntaram, né, para Ana Luísa no episódio da dor. Falou assim, mas a medicina da dor é uma especialidade? E aí você comentou algo muito interessante, que não é porque não dá para criar protocolos, né, para isso. E a gente está acostumado na formação tradicional de estudar muito protocolo. Pega uma doença tal, uma síndrome tal, encaixa naquele protocolo. Encaixa naquela gaveta. Doença X, protocolo X, né? E aí, quando lida com esse tipo de situação, não dá para você protocolar, né? Sim. Fazer um checklist que para todo mundo vai ser igual, seguir aquela regra. Então, aí que tá, acho que o grande limbo, a dificuldade, né, de você desenvolver. E esse tipo de paciente é difícil de acompanhar no ambulatório, no seu consultório. E eu, no meu início de carreira, né, hoje menos, mas eu trabalhei muito em emergência. Emergência no ambiente militar, no ambiente público, UPAs, ambiente particular, hospitais particulares no Rio de Janeiro. Então, é um paciente que está sempre ali. É um paciente que, apesar dele acompanhar com a clínica da dor, com o anestesista, com o clínico, ele está sempre com múltiplas idas à emergência, né? E na emergência, aquele corre-corre, muita coisa, aquele paciente, às vezes, ele não consegue a atenção e nem o controle de dor específico. Justamente por isso, por não se encaixar numa gaveta, no tipo de medicação. E às vezes você interna um paciente para controle de dor, porque você não sabe mais o que fazer com ele ali, né? E é muito além da dor, né? A dor é física, ela é emocional, ela é quiçá espiritual, né? Queria dar um adendo aí, que eu não sei se vocês sabem, o Rafa é meu chefe também, porque eu atuo na clínica dele, entre aspas. Mas enfim... Uma equipe integrativa. Sou da equipe integrativa. Que eu nunca vou esquecer também com uma história, eu não vou mencionar nomes, mas foi uma pessoa pública, uma figura pública, atendida por ele no particular, na emergência particular,
E sorte dessa pessoa ter sido atendida pelo Rafa, que ele teve a visão de ver ela, o lado emocional dela, e ver ela com mais profundidade, sabe? Então, ele deu a atenção que ela realmente precisava ali naquele momento, né? Ela chegou com dor, foi queixa de dor, lembro que foi uma mulher, Sim. né? Quando dá tempo, né? Às vezes a gente está numa correria, né? De emergência, múltiplos atendimentos, pacientes mais graves, né? E isso é uma atenção que requer um cuidado ambulatorial, né? No consultório, acompanhar esse paciente. Então, realmente, são ambientes diferentes, né? Eu acho que é isso. Legal.